apresentação. Obrigado. Agora acho que o Marcos quer apresentar a próxima pessoa. Bom, gostaria de apresentar a doutora Brenda Hernandes dos Santos Teixeira, do DASA, que vai apresentar agora o trabalho Você Não Deve Passar, simplificando a defecografia por ressonância magnética. Bom dia a todos, meu nome é Brenda, gostaria de agradecer a SPR pelo convite e também gostaria de agradecer aos meus colegas que me auxiliaram na execução desse trabalho, em especial a doutora Glauci Neme pela orientação. Bom, a defecorressonância é um exame não muito comum na prática, na pilha dos exames do abdômen. E quando ela aparece, pode surgir algumas dúvidas, né? Nós temos que fazer várias medidas, medir alguns ângulos, traçar linhas. Então, o objetivo do trabalho foi fazer um guia prático e didático com exemplos para nos auxiliar na execução dos laudos e na interpretação das imagens. A fraqueza do assoalho pélvico, ela é uma desordem funcional que afeta as estruturas de suporte dos órgãos pélvicos, como faces, ligamentos e músculos, e é prevalente entre as pessoas mais velhas, principalmente acima dos 50 anos, especialmente as mulheres. Pode provocar alguns sintomas, como dor, incontinência urinária e fecal, constipação, dificuldade de esvaziamento intestinal, sensação de pressão e prolapso de órgãos. Os prolapsos de órgãos, definido como uma descida anormal do órgão pelo hiato, e ele pode atingir diversas estruturas, como as listadas nesse quadro. Os prolapsos de órgãos, eles podem ou não estar associados à fraqueza do assoalho pélvico, e a gente consegue uma boa avaliação dos 3 compartimentos pélvicos por meio da ressonância magnética. A defecorregrafia por ressonância com suas sequências dinâmicas, ela nos permite uma avaliação funcional, dessas desordens e também a graduação dos prolapsos de órgãos. Aqui é uma breve revisão da anatomia feminina, da pelve feminina, então com os compartimentos anterior, médio e posterior, na imagem da ressonância magnética, identificando as estruturas. Aqui a gente tem, na primeira imagem, o axial T2 mostrando na cabeça de seta, o músculo iliococcígeo. No coronal, na figura B, mostrando também na cabeça de seta o músculo iliococcígeo. E nas setas amarelas, o músculo esfíncter anal externo. Aqui é uma ilustração para mostrar os 3 níveis de sustentação do assoalho pélvico. Então, em azul, nós temos a face endopélvica. Logo abaixo, ao nível do diafragma pélvico, o músculo pubococcígeo. E a mais inferior, o diafragma urogenital com músculos bulbocavernosos. Aqui é outro diagrama, uma ilustração para mostrar um pouco melhor o diafragma pélvico. Ele é formado pelos músculos isquiococcígeos e pelo elevador do ânus, que é composto por iliococcígeo, iliococcígeo, pubo-retal e o pubococcígeo. Lembrando que os componentes mais importantes são o músculo pubo-retal e o iliococcígeo. O diafragma urogenital, ele está mais inferior ao diafragma pélvico, e ele é composto por tecido conjuntivo, músculos transversos profundo do períneo, e é bem importante que a gente conheça essas estruturas anatômicas para poder identificar as anormalidades. Aqui mais alguns exemplos de anatomia. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre cada uma das anormalidades em cada compartimento. Primeiramente, então, no exame, uma imagem sagital T2 mediana, nós vamos traçar a PCL, que é uma linha que vai da borda inferior da síntese púbica até a última junção coccígea. Depois, nós traçaremos a linha H, que é uma linha que vai também da borda inferior da síntese púbica até a parede posterior do reto, ao nível da junção ano-retal. E a linha M, que é uma linha vertical perpendicular, que vai da BCL até a borda posterior da linha H. Essas linhas vão nos permitir avaliar algumas alterações. Por exemplo, o largamento do hiato pélvico, que o normal é que a linha H tenha menor do que 6 centímetros, e a linha M vai nos permitir a avaliação do descenso perineal. O normal é que ela seja menor do que 2 centímetros. Então, aqui nós temos, mais um exemplo, mostrando que podemos avaliar os prolapsos de órgãos. Então, a cistocele seria uma linha que a gente traça medindo a borda posterior da bexiga até a PCL, e um prolapso uterino seria da borda anterior e inferior da cervice uterina até a PCL. Então, a gente consegue também graduar, dependendo da distância, e também podemos avaliar a hipermobilidade uretral, que eu vou explicar melhor nas imagens sequentes. A gente também consegue avaliar no compartimento posterior, a peritônio pélvico, que pode se insinuar através do espaço reto vaginal. Então, ele pode conter algumas estruturas, como gordura,
caracterizando uma peritoneucele, intestino delgado enterocele, intestino grosso sigmoidocele. Sempre fazer essas medidas e essas avaliações no esforço defecatório máximo. Aqui é um caso também de alteração no compartimento posterior, mostrando uma retocele anterior. A gente consegue avaliar a retocele fazendo uma linha que passa pela borda anterior da parede do reto, e tudo que está à frente dela é considerado uma retocele. A gente consegue medir e fazer a graduação. Também sempre fazer essas medidas no esforço defecatório máximo. Então, aqui nós vamos medir o ângulo anorretal. A gente traça uma linha no eixo central do canal anal e uma linha na parede posterior do reto. O ângulo entre essas duas linhas é o ângulo anorretal. A gente faz essas medidas tanto no repouso, quanto na contração, quanto no esforço defecatório máximo. E o normal é que, durante a contração, esse ângulo ele reduz em torno de 15 a 20 graus, e na fase defecatória ele aumente em 15 a 20 graus. A gente não tem um valor de referência para esse ângulo, então a gente avalia mesmo a variação durante as fases do exame. Então, aqui um exemplo, né, para a gente mostrar, traçando primeiro a PCL. E agora a gente tem as alterações. Então, a gente consegue ver que tem uma moderada cistocele, um moderado prolapso uterino, um moderado descenso perineal pela linha M. Na linha H, a gente vê que tem um severo alargamento do hiato pélvico, uma pequena retocele anterior com conteúdo gasoso na linha vermelha, e a hipermobilidade uretral, que é caracterizada por essa anteriorização acima de 30 graus do eixo do eixo uretral. O normal é que esse eixo seja vertical mesmo durante o esforço. Aqui mais um caso, então, para mostrar a retocele anterior. Aqui outro caso de retocele, essa aqui é um pouco maior, mostrando também a presença de intussuscepção intrarretal, cometendo toda a camada da parede intestinal. Aqui outro caso, mostrando também uma grande peritoneucele com enterocele, sigmoidocele. Temos também ali uma grande cistocele, prolapso vaginal, por conta dessa paciente que era esterectomizada, e também sinais de hipermobilidade uretral. Aqui mais um caso, mostrando também uma pequena cistocele, um pequeno prolapso uterino, um descenso perineal, e também, nesse caso, temos uma retocele anterior e posterior, e também com sinais de intussuscepção retal, mostrando ali na linha azul, e no vídeo a gente consegue ver bem essa intussuscepção. Nas imagens estáticas, a gente consegue avaliar defeitos que podem sugerir sinais indiretos, né, de lesão de face paravaginal, como, por exemplo, a alteração do formato normal da vagina, né, que ele é o formato normal em H ou em borboleta, e quando a gente tem essa alteração do formato, como mostrado na seta azul ali à direita, nós podemos inferir sinais de lesão da face paravaginal, assim como também a bexiga, que está mais protuída posteriormente, também à direita, na cabeça de seta amarela, inferindo essa lesão. Lembrando que pacientes assintomáticas podem ter essas alterações no formato da vagina, então considerar essa alteração quando a paciente for sintomática. Aqui mais um caso, mostrando também esses sinais indiretos. Nas setas amarelas temos uma descontinuidade do músculo, então inferindo ruptura muscular. E aqui, para mostrar com relação ao ângulo anorretal, quando a gente tem a manutenção do ângulo na fase defecatória, nós estamos diante de uma condição chamada anismo, que é essa manutenção que caracteriza a contratura paradoxal do músculo pubo-retal. Então, aqui só para caracterizar, né, a medida dos ângulos nas fases do exame, e aqui é uma sugestão de laudo estruturado, para a gente facilitar a interpretação do médico solicitante. E como mensagens para casa, nós temos que a fraqueza do assoalho pélvico ela pode afetar muitas mulheres. É importante que a gente saiba essa anatomia para poder identificar as alterações. E a ressonância magnética ela é um excelente método não invasivo, principalmente na defeco-ressonância, quando a gente tem essas sequências dinâmicas que nos permitem uma avaliação funcional de todo o aparato pélvico feminino, e com isso é fundamental que nós, radiologistas abdominais, tenhamos conhecimento dessas técnicas. Brenda, meus parabéns, assim, um trabalho incrível. Acho que estava até comentando com a Bianca aqui que é um exame que é difícil, não só para o médico que vai interpretar, como até para toda a equipe de enfermagem, de radiologia e tal, etc. Assim, eu queria perguntar para você duas coisas, sabe, até de ordem prática.
A primeira delas, assim, se você, antes e depois de fazer o trabalho, mudou sua impressão sobre o relatório e a avaliação desses pacientes. Ficou mais fácil para você ou você ainda tem muita dificuldade em avaliar esses pacientes? Porque o seu tema era simplificando a defecografia. O que você sentiu depois disso aí? Realmente ajudou, com certeza, porque me debrucei sobre o tema, né? Então, assim, facilitou um pouco a minha visão global. Mas realmente é muito complicado. Às vezes você fica na dúvida, por exemplo, se durante o exame a paciente realmente fez as forças necessárias, por exemplo, na fase defecatória, porque é um exame que pode gerar um certo desconforto na paciente, né? Então, às vezes elas ficam com um pouco de receio de fazer as forças adequadas, mas com certeza me auxiliou muito, assim, ter feito o trabalho e na interpretação depois das imagens clareou bastante, mudou a minha visão. A minha outra pergunta era justamente isso. Porque algumas das vezes, né, não sei como é que foi a interpretação de vocês, em toda a criação desse trabalho, se vocês se depararam muitas vezes com aquelas pacientes que falam assim, eu não consegui fazer evacuação e, assim, nesses casos, como é que você interpreta isso? É uma limitação importante? Você vai colocar isso no relatório? Como é que vocês fizeram isso como é que vocês fazem nessa hora aí? Então, algumas pacientes realmente não conseguem. E aí a gente pode realmente estar diante de um anismo, né? Que realmente é essa contratura paradoxal. Então, para tentar minimizar essas alterações, né, da paciente, a gente faz a fase defecatória pelo menos 3 vezes. Tá. Né? Então, a gente tenta 3 fases defecatórias por no mínimo 50 segundos. E aí, se realmente a paciente não conseguir esvaziar o intestino, a gente está satisfeito que a gente tentou demonstrar, pelo menos, a gente consegue demonstrar que ela realmente não consegue evacuar. Perfeito. Não sei se, Bianca, você quer fazer algum comentário? Não, esse exame eu acho bastante difícil. Eu sei que todo mundo foge, desde a enfermagem até os médicos acabam deixando na pilha. E eu sei que qualquer estudo, qualquer aprofundamento no tema é bastante importante para a radiologia, porque é um tema bastante capcioso.